Olá, espero que estejam todos bem. Eu fui convidado pelo professor Gabriel Rabelo e pelo professor Fábio Vasconcelos a conversar com vocês um pouquinho sobre o EQT, o Exame de Qualificação Técnica do Conselho Federal de Contabilidade. Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Márcio Borges, eu sou contador e passei no EQT em 2021 nas áreas de perito, auditor e auditor com especialização na CVM. Vou tentar trazer aqui para vocês algumas dicas de como foi minha preparação para passar no Exame de Qualificação Técnica nas 3 provas, mas sintam-se à vontade para utilizar essas dicas ou não. Não necessariamente o que foi bom para a minha aprovação pode ser para a sua. Então fique à vontade para utilizar ou não essas dicas de acordo com a sua necessidade. Vamos lá? O que eu queria trazer primeiro para vocês? Afinal de contas, o que é o EQT, né? O EQT, gente, ele é o requisito básico, a aprovação no EQT é o requisito básico para que você consiga o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes e o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC. Mediante esses 2 cadastros, você vai poder trabalhar como auditor contábil ou perito contábil. E o que faz um auditor contábil? O auditor contábil é o profissional responsável por analisar e conferir ali os registros das empresas em busca ali de falhas de controle, indícios de fraude e irregularidade, tá? Então, assim, o objetivo básico do trabalho dele é verificar se os dados contábeis da empresa são compatíveis com a situação econômica, patrimonial e financeira dessa empresa. E o perito contábil, o que ele faz? O perito, ele trabalha ali junto ao juiz, ao sistema judiciário, quando o juiz determina que tem a necessidade de um laudo contábil. Ele chama o perito contábil e o perito vai responder esses quesitos do juiz, ajudando o juiz a esclarecer determinados fatos ou produzir provas para que ele tome decisão ali no processo judicial. E como é a prova do EQT, né? Ela é igual à do exame de suficiência? Não, ela é um pouquinho diferente, tá, gente? Na prova, por exemplo, de auditor contábil, você vai encontrar lá uma prova que tem 25 questões, tá? Você vai encontrar lá 25 questões, sendo que cada questão vale 2 pontos. Questões objetivas, óbvio, e você vai encontrar ali 2 questões discursivas valendo ali 25 pontos cada uma, fazendo um total ali de 100 pontos, tá? As questões objetivas são assertivas do tipo A, B, C e D, né, a famosa múltipla escolha, e as questões discursivas, o examinador vai propor ali 2 temas para você, e cada um desses temas você vai ter que escrever ali no mínimo 15 linhas e no máximo 30, sobre ali o que o examinador te perguntou ou sobre o que ele quiser que você escreva ali naquela prova. Um fato interessante é o seguinte, quando você faz o exame de qualificação técnica, ou seja, o QTG para auditor, você pode optar ou não por fazer as provas específicas, que são a prova para o BCB, a SUSEP e a CVM. O que são essas instituições? Quando você faz a prova específica, você vai obter especialização como auditor para trabalhar junto a empresas que são reguladas pelo Banco Central Brasileiro, a SUSEP, que é a parte de seguros, e a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Por exemplo, no meu caso, eu fiz a prova para auditor, passei no QTG e fiz a prova para a CVM, passei na prova da CVM, tá? As questões das provas específicas são iguais às provas do auditor, ou seja, 25 questões valendo 2 pontos e 2 questões discursivas valendo 25 pontos. E aí o detalhe importante, para que você seja aprovado na prova específica, obrigatoriamente você tem que estar aprovado no QTG. Tá? Se você passar na prova específica e não passar no QTG, você não obtém a especialização. Então, primeiro você tem que passar na prova de qualificação técnica geral, depois na prova específica. Pode fazer as provas juntos? Pode. Você pode realizar as provas no mesmo ano, como eu fiz. Mas se você não passar na qualificação técnica, você não tem aprovação na específica. Ok? E a prova para perito? A prova para perito, ela tem 30 questões objetivas, tá? Você vai encontrar lá na sua prova 30 questões objetivas, valendo 1 ponto cada uma, e 2 questões discursivas, valendo 15 pontos cada uma, com um total de 60 pontos. Assertivas também A, B, C, D, tá? Múltipla escolha. E as questões dissertativas da prova de perito são um pouquinho diferentes. As 2 questões, você vai preencher cada uma delas com no mínimo 10 linhas e no máximo 30, e não 15, como acontece na prova de auditor. E como eu sou aprovado nessas provas? Quanto eu preciso tirar para ser aprovado nessas provas? O mínimo para ser aprovado é 60%. Você tem que fazer ali 60% de acertos nas questões objetivas e, no mínimo,
60% de acerto nas questões discursivas, tá? Então, por exemplo, não adianta você gabaritar a prova objetiva, atingir 100% na prova objetiva e fazer 59% na discursiva que você está fora. É 60 e 60, tá? E outra coisa também interessante é o seguinte, se você nas questões objetivas, tá? Se nas objetivas você não fizer 60%, a sua prova discursiva nem é corrigida. Então, você tem que fazer no mínimo 60% das objetivas. O que cai nas provas? O que cai nas provas de auditor e perito? Na prova de auditor, você vai encontrar legislação profissional, ética profissional, normas brasileiras de contabilidade técnicas e profissionais aplicadas à profissão de auditor, legislação societária e língua portuguesa. E na prova de perito, você vai encontrar legislação profissional, ética profissional, normas brasileiras de contabilidade técnicas e profissionais aplicadas à profissão de perito, Constituição Federal e legislação aplicada à prova pericial ou perito no Código Civil e língua portuguesa. Tá? É basicamente o que você vai encontrar nas duas provas. E agora vem as dicas, tá? Dicas de um veterano de estudo, né? Eu boto 10 dicas de um veterano de estudo porque eu tenho 48 anos, então eu já me considero veterano. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, quanto tempo eu estudei para me preparar para as provas, tá? Eu comecei a estudar em setembro de 2019, a prova estava prevista para acontecer em maio de 2020, mas nós tivemos aí no meio do caminho aquela pandemia, aquela confusão toda que aconteceu, e eu acabei tendo que estudar um pouquinho mais. Eu estudei de setembro de 2019 a março de 2021, quando aconteceu a minha prova. Preciso estudar esse tempo todo? Não. Eu acho que o mínimo de preparação eficiente, você estudando aí uma média de 2 horas por dia, seriam 6 meses usando o curso aí do Gabriel Rabelo para ser EQT. Porque lá você já tem tudo preparado, os módulos todos separados, então você estuda 2 módulos por dia, fazeria umas 2 horas por dia, e é o suficiente ali para você conseguir a aprovação ali no EQT, desde que você tenha uma boa base contábil. Isso supondo que você, para fazer o EQT, o QTG, né, você já tem que ter sido aprovado no exame de suficiência. Então, você já veio estudando ali do exame de suficiência, então você já está ali mais ou menos por dentro de toda a matéria de contabilidade, e aí você estuda um pouquinho mais e faz o QTG. Acredito que 6 meses você consiga, assim, dominar todo o conteúdo para poder fazer uma boa prova ali no exame de qualificação técnica. E aí vamos às dicas. Primeira dica, não subestime o exame. As estatísticas indicam que é necessária uma preparação eficiente. Gente, no ano em que eu fiz a prova do EQT, nós tivemos ali só 1.396 aprovados no Qualificação Técnica Geral, no QTG. Nós tivemos só 846 aprovados na CVM e tivemos 244 aprovados somente para perito. A prova não é fácil, ela é uma prova muito extensa, é uma prova difícil, tá? Por que ela é uma prova difícil? Porque o Conselho Federal de Contabilidade entende que para você ser perito ou auditor, você tem que ser um profundo conhecedor ali de todos os pronunciamentos contábeis, todas as interpretações dos pronunciamentos contábeis, todas as orientações dos pronunciamentos. Então, ou seja, você tem que ser um especialista, tá? Em contabilidade para poder corrigir até o trabalho de outros contadores. Pode ser que aconteça. Então, pode cair qualquer coisa, tá? Ali na prova do exame de qualificação técnica, e isso faz parte ali da rotina de um perito auditor. Você tem que conhecer toda a legislação aplicada ao setor contábil, tá? E esse conhecimento, ele também vai ser uma atribuição constante na sua vida profissional. A partir do momento que você for aprovado no exame de qualificação técnica, você automaticamente tem que se inscrever lá no programa de educação continuada do Conselho Federal, e todo ano você tem que fazer um número mínimo de pontos para poder manter o seu título de auditor e perito. Então você vai precisar estudar muito sempre, tá? E aí nesse ponto de estudar bastante, estudar muito, entra ali o curso do professor Gabriel Rabelo. Por quê? Porque você, na realidade, você não precisa estudar tudo. Existem pontos ali que você pode focar diretamente para você conseguir a aprovação, porque algumas matérias caem mais, outras caem menos, então você pode focar nos pontos principais através do curso e obter ali o êxito na sua aprovação, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar sobre o exame é o seguinte, as questões, quando eu falei que a prova é muito extensa, é o seguinte, as questões da prova elas são muito extensas e cansativas, são questões que você tem que ler um texto enorme, às vezes, para chegar à conclusão da resposta.
ou as questões vêm com texto muito pesado, existe um índice de obscuridade nas questões, tá? O que eu chamo de índice de obscuridade? Você tem que ler ali diversas vezes para conseguir entender o que o examinador está querendo que você responda ali naquela alternativa ou naquela dissertativa, tá? E o tempo da prova, como no exame de suficiência, é um tempo muito curto. Você tem ali só 4 horas para realizar a prova, e a prova é uma prova bem complexa, tá bom? Então, não subestime o exame. Minha segunda dica, organize sua vida. Um bom planejamento é fundamental para obter êxito no exame. Leia o edital, vocês têm que ler o edital, conhecer o que vai cair, como tem que ser feita a prova, tá? Você tem que escolher um bom método de estudos. O PASSEI QT é excelente para preparar para o exame de qualificação técnica, tá? Então tenha um bom local de estudos, tenha um cantinho ali na sua casa onde você consiga ficar longe de televisão, de distrações. Avalie ali o seu cotidiano, tá? Dá uma avaliada na sua rotina e vê quantas horas você pode tirar ali para estudo e faça isso. Até uma outra dica, tenha esse tempo mínimo de estudo. Se planeje para imprevistos, imprevisto no trabalho, imprevisto em casa. Então, assim, você tem que ter a sua rotina de estudos, então se planeje para isso. Avalie seu desempenho e faça ajustes no cronograma. Veja como está sendo desempenhado o seu ritmo de estudo, como está evoluindo o seu estudo dentro do conteúdo programático total do curso. E, se for necessário, faça um ajuste para que você consiga cumprir o cronograma até a data da prova. E se mantenha motivado, tem que estudar. É o único lugar ali onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar bastante para conseguir a aprovação e conseguir uma qualificação melhor aí na sua vida como contador. Vamos para a terceira dica? Estude com foco e objetividade, tá? Então, assim, crie um plano de estudos, crie metas de estudo alcançáveis, diária, semanal e mensal. Por exemplo, se você só tem meia hora, estude meia hora. Se tem 1 hora, estude 1 hora. Se você, de repente, só pode estudar no seu horário de almoço, estude no seu horário de almoço, mas cumpra essas metas. Estabelecer horários fixos no seu dia. Procure estabelecer um horário ali próprio. Dedique aquele horário exclusivamente ao seu estudo. Não, a hora de 8 às 9 é o horário que estudo, de 10 da noite às 11 da noite é o horário que estudo. Então, aquele horário vai ser o seu horário de estudo. Tenha disciplina, como eu disse, cumpra suas metas. Controle tudo que você está estudando, mapeie a sua rotina, entendeu? Escreva num papel, crie uma planilha de Excel, alguma coisa onde você vai anotar ali o que você já estudou, para que no meio do curso você não esqueça se você já estudou determinado tópico, se precisa voltar naquele tópico ou não. Não estude por muito tempo a mesma disciplina, varie ali uma disciplina fácil com uma difícil. Você tem dificuldade em determinada disciplina, estude aquela e sai um pouquinho, estuda uma outra mais fácil e volta para aquela. Você vai ver que você vai ter mais facilidade de aprendizado. Faça revisões, revise o conteúdo que você estudou pelo menos a cada 7 ou 15 dias. Faça exercícios ao terminar cada módulo do Escola Contábil, pegue umas questões, vá resolver umas provas anteriores, resolva algumas questões que estão no próprio vídeo, nos próprios slides ou nos PDFs, resolva aquelas questões mais de uma vez. Assista às videoaulas, tá? Mais de uma vez também, assista 2, 3 vezes, até que você consiga fixar aquele conteúdo. Não estude todas as normas, você não precisa estudar tudo, estuda somente as normas ali que são mais relevantes. Nesse ponto aí o curso do Gabriel Rabelo vai ajudar vocês. Lá você só vai encontrar tudo que é relevante para vocês. E outra coisa também importante é eliminar fatores de distração, tá? Elimine fatores de distração, celular, televisão, filho próximo. Eu sei que é difícil, mas às vezes você tem que dar um tempinho com o filho, com animais de estimação, com celular, tablet. Foca realmente no estudo, tá bom? Vamos à nossa quarta dica. Tenha sempre seu material de estudo à mão e organizado, tá? Então, assim, tenha bons materiais de estudo, tenha um caderno separado, uma marca-texto para você poder grifar ali os PDFs. No quesito de material, assim, material para estudo, você já vai encontrar tudo que você precisa dentro do PASSEI QT. Você vai ter todos os módulos com tudo que cai na prova, então você não vai precisar procurar livro, que já é uma grande vantagem, não vai precisar procurar livro, slide, nada disso, você já tem tudo ali à sua mão. Então você tem que pegar aquele material e deixar ele separado, mas tem um bom caderno, tem uma anotação, tem de repente fichinhas para anotar os tópicos-chave, tem gente que gosta de estudar por fichas.
Faça a marcação no seu material, marque ali o seu PDF. Ah, professor, eu vou ter que imprimir o PDF? Não, você não precisa imprimir, mas, por exemplo, através de programas como o Adobe, fazendo a propaganda aqui do programa, você consegue grifar no próprio computador, você consegue grifar o texto dentro do Adobe, você consegue marcar o seu material. Faça resumos. Os resumos são bem interessantes. Ao estudar um tópico, estudou ali um determinado CPC, no final, faça um resumo daquele CPC em 10 ou 30 linhas. Você já vai estar treinando para discursivo e ainda vai estar fixando o seu estudo. Vamos para a nossa quinta dica? Tem uma carga horária mínima definida, isso já falei ali na frente. Tem uma meta diária, faça um estudo coerente. Se você só pode meia hora, estuda meia hora, mas estuda todo dia. Se você pode uma hora, beleza, estude mais. 2 horas, assim por diante, mas tem uma carga horária mínima ali que você consiga manter. Sexta dica, não prolongue seus erros e falhas. O que eu falo com erros e falhas? Vamos supor que você programou ali de estudar a semana inteira e na segunda você teve um imprevisto, como eu disse lá na dica anterior, e você não conseguiu estudar. Aí na terça você também teve um outro imprevisto e não conseguiu estudar. A maioria das pessoas faz o seguinte: eu não estudei segunda, eu não estudei terça, só vou retornar a estudar na outra segunda, eu começo a estudar de novo. Tudo certinho. Não faça isso. Teve um problema segunda e terça, estuda quarta. Teve um problema segunda e quarta, estuda quinta. Mas não fique prolongando o erro, deixando tudo para depois, tá bom? Sétimo, estabeleça recompensas e tempo de descanso na sua rotina. Cumpriu a sua meta semanal? Assista um capítulozinho ali da sua série favorita, como uma hora de chocolate, vá jogar futebol com os amigos, vá para a praia. Mas também cumpra ali um mínimo ali que te dê uma recompensa para que seu cérebro entenda que o estudo é bom e te motive, você se sinta motivado a estudar, que o estudo não se torne penoso para você, como se fosse um castigo. O estudo tem que ser uma coisa proveitosa e boa. Então, quando você estabelece recompensas por bater metas, o seu cérebro te ajuda a não tornar o estudo maçante, massificado. Então, estabeleça recompensas. Cumpriu a meta, vai ali e faz aquela coisa que você mais gosta de fazer, seja assistir um Netflix, seja ir à praia, seja jogar uma bola com os amigos. Oitava dica: pratique uma atividade física. Gente, atividade física oxigena o cérebro, ajuda ao estudo, te ajuda a ter disposição, ajuda a compreender mais fácil o conteúdo e oxigena o seu cérebro. Pratique uma atividade física, caminhada, um passeio de bicicleta, um jogo de futebol, uma academia. Concilie a recompensa, de repente, com atividade física. Isso vai ser prazeroso para você. Nona dica: resolva provas anteriores e simulados. Isso é muito importante. Pegue as provas anteriores, você consegue baixar todas elas lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, os gabaritos, e resolva, tente resolver essas provas no mesmo horário. Senta numa cadeira, pega um relógio, marca as 4 horas e tenta resolver a prova, para que você tenha expertise em resolver a prova dentro do tempo hábil, você perceba como funciona a dinâmica da prova, e já está preparado para chegar lá e não ter uma surpresa de pegar uma prova muito extensa e ficar perdido no meio do caminho, porque não teve tempo de responder as questões. E outra também questão relacionada a essa parte das provas anteriores e simulados é que vira e mexe, o examinador ele costuma repetir questões. Tá? Por exemplo, no ano em que eu fiz a prova, nós tivemos uma questão que tratava de distorções identificadas durante a auditoria, que era no IBCTA 450. E a questão era muito parecida com uma questão que havia caído no exame de 2019, praticamente idêntica, só mudava algumas alternativas ali, mas a essência da questão e a resposta correta era a mesma. Nós tivemos também uma outra questão, que era uma questão que tratava de trabalhos de asseguração, NBCTA 200, né? E ela era exatamente igual a uma questão que caiu na prova de 2014. Até as alternativas, era copia e cola. O examinador pegou a questão de 2014, botou na prova do exame, ela foi exatamente igual. E, por exemplo, na prova também uma outra situação foi a questão discursiva. Ela cobrava, se eu não me engano, ela cobrava NBCTA e falava sobre objetivos gerais do auditor, né, que é NBCTA 200, eventos subsequentes de assuntos correlatos, que era NBCTA 560, se eu não me engano, e ela foi dada de maneira idêntica pelo professor Fábio Vasconcelos. Ela, inclusive, está lá na área do aluno do Passei EQT. Ele deu uma questão exatamente idêntica a ela. Então, foi só para quem treinou aquela questão discursiva lá com o professor Fábio, acertou em cheio. Quando chegou lá na prova, era só lembrar o que você tinha escrito, copiar e colocar na prova e partir para o abraço, tá?
E além disso, além do professor Fábio ter dado essa questão lá no Paciência QT, essa questão já havia sido cobrada anteriormente na 17ª edição do exame lá, também de forma bem semelhante. Vamos para a nossa 10ª e última dica, galera? 10ª e última dica. Pratique as discursivas, tá? Muitos candidatos caem na hora de fazer as questões discursivas. Treina a discursiva, treina a grafia, pega o papelzinho lá da prova, você consegue ir lá no site do CFC, o papel onde você vai preencher a questão discursiva, o modelo, copie aquilo, tire cópia e faça os resumos dos seus estudos nesse papel para que você se habitue ali com o espaço a ser preenchido. Você não pode ultrapassar as linhas, não pode fazer marcação, tá? Senão você toma 0. Então, pega aquele papelzinho e pratique. Quando você estiver estudando, for fazer o resumo do que você estudou, pratique no papel da discursiva como se fosse preencher uma questão discursiva, tá? E outra coisa também que você tem que ficar atento nas discursivas é o seguinte, por exemplo, alguns fatos, alguns erros geram nota 0 na discursiva. O que você pode fazer que pode te dar 0 na discursiva? Fuga do tema. Por exemplo, o examinador te perguntou lá sobre NBCTA 200 e você confundiu ali com NBCTA 450. Respondeu errado, fugiu do tema, é 0. Ele não considera nem o que você escreveu, se está correto, mesmo que você tenha escrito coisas corretas ali, ele não vai considerar isso, ele vai considerar a fuga do tema e vai te dar 0. Não pode escrever a lápis, não pode fazer rascunho a lápis no papel da discursiva que você vai entregar lá, na folha de respostas da discursiva, tá? Isso também dá 0. Inexistência de texto, não botou nada, 0 também, está reprovado no exame de qualificação técnica. Descumprimento da quantidade de linhas, por exemplo, o mínimo é 15 linhas, você preencheu 14, você não fez o mínimo, toma 0, tá? Marca identificadora, fizer qualquer marca, coraçãozinho, bolinha, ponto de exclamação com bolinha, pinguinho do i diferente, qualquer marca que eles considerem na sua prova, eles também vão te dar 0. Nós tivemos o caso de um candidato que a caneta dele vazou na hora da prova, de preencher a folha de resposta, e foi considerado marcação, e ele foi eliminado. E nós também tivemos um outro candidato que escreveu o nome da prova. Por exemplo, se você chega lá na discursiva e ele te dá ali uma questão técnica, uma peça técnica para que você responda, você não pode assinar. Se você assinar ou fizer qualquer outra identificação, é considerada identificação marca identificadora e você toma 0 na questão discursiva, tá? Então, gente, são basicamente essas dicas. Eu tenho uma última dica aqui, extra aqui, que é o seguinte: a prova não foi feita para ser gabaritada, você apenas precisa fazer o mínimo para ser aprovado. Então, assim, não estude para fazer a prova para o mínimo, estude para o máximo, mas tenha consciência de que quando você chegar lá na prova, você não precisa fazer o máximo, você precisa apenas fazer o mínimo, que é os 60%, para ser aprovado na prova, ok? Ou em outra oportunidade eu vou voltar para vocês com outras dicas de estudo e outras dicas de prova. Espero poder voltar com essas dicas para vocês. Fiquem com Deus, boa sorte no exame, estudem, se dediquem que o resultado vem e nos encontramos lá no Passeio EQT e nas lives do professor Gabriel e do professor Fábio, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.